Olá, gente. Nesse vídeo aula eu vou trazer para vocês a resolução de alguns exercícios do nosso material didático, tá? Aqui eu vou começar com algumas questões do capítulo 7 que vão envolver a análise de gráficos. A primeira questão começa dizendo assim: o gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura. Então a muda, inicialmente, ela tinha 1 metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo medido em ano. Então aqui nós temos a altura em metros e aqui nós vamos ter o tempo em anos, certo? Aí ele diz assim, no período de 1 ano, então aqui no período de 1 ano, contando a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio, a variação da altura dessa árvore em metro teve valor compreendido entre. Então ele quer dizer aqui, pessoal, ele quer saber qual é o valor da altura dessa árvore, contando um período de 1 ano a partir do instante que ela tinha 2 anos e meio de plantio. Então vamos analisar aqui a nossa questão. Nós temos aqui, o momento em que ela foi plantada com uma altura de 1 metro, e aí ele quer saber, contando a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio de vida. 2 anos e meio de vida é esse instantezinho aqui. Nesse instantezinho, a nossa árvore ela tinha 2 metros de altura. E aí ele quer que a gente analise um período de 1 ano a partir desse momento aqui, certo? Período de 1 ano a partir daqui. Contando um ano a partir daqui, nós vamos chegar aqui a 3 anos e meio. E nesse instantezinho, a árvore ela atingiu uma altura de 3 metros e meio. Então ele quer que a gente analise esse período aqui, certo? De 2 anos e meio a 3 anos e meio. Ele quer que a gente diga qual foi a variação da altura dessa árvore. Ora, se ela tinha 2 metros e aumentou para 3 metros e meio, significa que essa diferença aqui é uma diferença de 1,5 metros, tá? Por quê? Porque ela sai daqui, de 2 metros e passa a ter 3 metros e meio, ou seja, ela teve um crescimento de 1,5 metro. Analisando as alternativas, a alternativa aqui para a gente vai ser letra E. A altura dela vai estar entre 1,45 e 1,55, tá? Vamos aqui para a próxima. Também uma questão do Enem, né? Utiliza-se o termo download para designar o processo pelo qual um arquivo é transferido de algum sítio da internet para o dispositivo do usuário, computador, tablet, celular. Quando a transferência é interrompida, sublinhar aqui essa informação, disse que o download travou, certo? O que é que significa travou? Ou seja, ele parou, certo? Ele está ali parado, ele não está havendo variação de transferência de dados. Aí a questão fala: o esboço do gráfico representa a evolução do download de um arquivo que demorou 16 segundos para ser concluído. Então, aqui no eixo Y, nós temos o volume de dados baixados e aqui nós temos o tempo. A questão quer saber por quanto tempo, em segundos, esse download ficou travado. Ou seja, pessoal, onde é que ele ficou travado? Foi aqui? Não. É onde, nos momentos em que o download, ele não houve uma variação no volume de dados baixados, tá? Então, nós temos esse intervalinho aqui, e esse intervalinho aqui, certo? Nos outros pontos, a gente observa que o gráfico, ele está sempre o quê, subindo. Mas nesses dois trechozinhos aqui, o nosso gráfico, ele está estacionado, certo? É como se o download tivesse travado. Então, nesse intervalinho aqui de tempo, e esse intervalinho aqui, nós vamos ter quantos segundos que esse download ficou travado? Aqui, de 3 para 6 segundos, nós temos 3 segundos, onde ele ficou travado. E de 10 para 12, nós temos 2 segundos que ele ficou travado. Ou seja, 3 segundos mais 2 segundos, nós vamos ter
5 segundos. Portanto, alternativa B. Vamos aqui para a próxima. O modelo predador-presa consiste em descrever a interação entre duas espécies, sendo que uma delas, a presa, serve de alimento para outra predador. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional, que está aqui representada, taxa de consumo do predador e a densidade populacional da presa. A figura mostra 3 respostas funcionais. Nós temos aqui a resposta F, que é essa linha reta, a linha completa, né? Nós temos essa linha G pontilhada e temos essa aqui tracejada, a linha H, em que a variável independente representa a densidade populacional da presa. Aí ele quer saber aqui, qual o maior intervalo em que a resposta funcional f de x é menor que as outras duas respostas funcionais, tá? Ele basicamente, ele quer saber aqui, ele pergunta pra gente, em que momento essa linha fechada, essa linhazinha aqui, ela se encontra abaixo das outras duas, tá? Em que intervalozinho desse de tempo? Será que é nesse intervalozinho A? Será que é do B aqui para o C? Enfim, certo? Se a gente for analisar aqui, o momento em que essa linhazinha aqui, deixa eu fazer aqui, essa linhazinha aqui, se encontra abaixo das outras duas, é justamente, em qual intervalo? Nesse intervalozinho aqui, né, a partir daqui do C, observe que a linhazinha aqui, ela tá abaixo das outras duas, Ela tá aqui abaixo e essas aqui, estão acima dela, certo? Então, é nesse intervalinho pra cá, né, até o intervalo E. Observe que nesse instantes aqui, nós temos essa linha aqui abaixo. Aqui nós temos a linhazinha tracejada, que representa a função H. E aqui nós temos a linhazinha pontilhada, que representa a G, certo? Então, o intervalo onde ela está abaixo das outras duas é do intervalo do C ao E, certo? Então, portanto, alternativa letra E. Agora vamos entrar aqui no nosso capítulo 8 do livro, tá? Que vai falar já sobre função afim. Primeira questão da Unicamp fala assim: uma empresa que instala cercas de arame em terrenos trabalha com os seguintes preços. Então a gente tem aqui os seguintes preços, um preço de R$ 160 de custo inicial, mais R$ 15 por metro de arame utilizado. Então, para cada metro de arame utilizado, a pessoa paga R$ 15 a mais. Aí ele quer saber o que? A função que nos fornece o custo do cercamento de um terreno com X metro de perímetro. Então, o terreno ele tem essa medida aqui, o perímetro dele vale X, passando 2 voltas de arame ao redor do referido terreno E. Então, ele quer saber qual vai ser a lei de formação para essa situação, tá? Então, nós temos aqui, uma função de x, certo? Troquei aqui só o modelo da página, né? Que estava antes quadriculada. Então, nós vamos ter aqui, a função de x seria a quantidade que a pessoa vai pagar para fazer esse serviço em função do x, que é a quantidade de arames que vão ser necessários, né? Então, observe que a gente tem um custo inicial de 160. Esse 160 aqui é como se fosse o nosso valor fixo. É o valor que ele não vai alterar, certo? Ele vai ser o valor fixo. Aí, acrescentado de R$ 15 por metro de arame utilizado, certo? Então, o valor variável seria de 15 vezes a quantidade X de arame que for necessária. Só que, olha o que ele fala aqui, passando 2 voltas de arame ao redor do terreno. Ou seja, então essa quantidade aqui ela vai ser multiplicada por 2. Se a gente fosse dar só uma volta em torno do terreno,
seria 1 vezes o 15x, certo? Mas como a gente vai dar 2 voltas de arame ao redor do terreno, então esse valor ele vai ser multiplicado por 2, já que o perímetro vai dobrar. Se é só uma volta de arame, a gente só bastava uma quantidade de arame. Só que quando a gente vai dar 2 voltas, então essa quantidade de arame ela vai dobrar. Ou seja, esse valor variável ele vai ficar 30x, certo? Então aqui seria 30x. Se fosse só uma volta, a resposta seria a letra B. Se a gente fosse dar só apenas uma volta de arame. Como a gente vai dar 2 voltas de arame, então a nossa resposta ela vai ficar letra D. Certo? Então, deixa eu só ajeitar aqui. E, portanto, letra D. Certo? Atenção a esse detalhe aqui, tá, gente? É importante que tenha atenção. Vamos para a próxima questão. A próxima questão foi do Enem. Fala assim: uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Então, aqui nós temos um gráfico, onde aqui no eixo Y nós temos o desperdício de água em função do número de dias, certo? Aí ele diz, se Y, então esse valor aqui nós vamos se referir a Y, representa o desperdício de água em litros e X representa em dias a relação entre X e Y é. Então ele quer que a gente diga qual é a lei de formação a partir desse gráfico aqui, tá? A gente sabe que quando a gente tem um gráfico de uma função e ele cruza o eixo Y aqui no zero, a gente chama isso de função linear, certo? Ou seja, o valor de B é igual a zero. Então, de cara, a gente percebe que esse valor e esse já não vão interessar para a gente, certo? Por quê? Porque observe que o nosso coeficiente linear da função, ele toca o eixo Y no zero. Então, o valor do nosso B, ele vai ser igual a zero. Então, a gente precisa achar o quê? O coeficiente angular, certo? A nossa função, ela vai ficar assim, ó. Y, que é o desperdício de água, é igual ao coeficiente angular vezes x. Só para relembrar, esse coeficiente angular, ele vai dizer o quanto essa função está crescendo ou diminuindo ao longo do tempo. Para a gente achar esse coeficiente angular, a gente usa a seguinte fórmula. A gente pega A é igual a y de um ponto menos y de outro ponto, dividido por x de um ponto menos x de outro ponto. Aí, quem são esses pontos? A gente pode pegar lá do nosso gráfico. Eu vou pegar esse pontozinho aqui, ó, que ele tá bem claro pra gente. Aquele pontinho azul, o valor de x dele, ó, vale 5. E o y dele vale 300. Então, 300. Certo? O outro ponto, eu vou pegar aqui a nossa própria origem, tá? Que é 0 e 0. Que é esse pontinho aqui que é o nosso coeficiente linear. Substituindo aqui, na nossa fórmula, a gente vai ter, ó, A é igual, o y de um ponto é 300, então você coloca aqui, ó, 300, menos o y do outro ponto é 0, dividido, o x de um dos pontos é 5, o x do outro ponto é 0, tá? Ó, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Esse cara é o nosso x do primeiro ponto, aqui é o y. Esse aqui é o x de um ponto, aqui é o y do outro ponto. Aí, resolvendo isso aqui, a gente vai ter 300 menos 0 dá 300. 5 menos 0 dá 5. E 300 dividido por 5, 30 dividido para 5 dá 6, é só acrescentar o 0. Então, o nosso coeficiente angular, ele é igual a 60. Logo, a nossa alternativa correta será letra C. A nossa função ela ficaria assim, ó, y é igual a 60
vezes x. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Espero que tenham compreendido. Na questão no capítulo 9, né, tem uma das questões que fala assim, ó, determine os valores de m para os quais a função f de x igual a m menos 1x mais 5 ela é crescente. Então, ele quer que a gente diga quais são os valores de m para que essa função ela seja considerada crescente. A gente sabe, ó, que para uma função ela ser crescente, o nosso a ele tem que ser maior que zero, né? Se ela for decrescente, o a, nosso coeficiente a, tem que ser menor que zero. Como ele quer aqui, ó, que a função ela seja crescente, nós temos que o a ele tem que ser maior que zero. E aí, quem é o a aqui dessa nossa função? Ó? Isso tudo aqui é o a da nossa função, certo? Substituindo aqui, nós teríamos que m menos 1 tem que ser maior que zero. Aqui nós temos uma inequação do primeiro grau, e a gente resolve como se fosse uma equação qualquer do primeiro grau. Esse 1 está negativo, passaria positivo. Então, a gente conclui aqui, ó, que o valor de m tem que ser maior do que 1. De fato, se a gente colocar aqui, por exemplo, o número 1, ó, ficaria 1 menos 1, 0. Ela deixava de ser do primeiro grau. A partir do momento que eu coloco um número maior que 1, por exemplo, 2, ó, 2 menos 1 ficaria 1. E 1 vezes x ficaria um valor positivo. Então, a função, de fato, ela ficaria crescente. Tá? Agora, vamos para a questão aqui, para essa questão, também do capítulo 9. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante em que ela foi ligada. Considere que essa variação seja linear nas primeiras 2 horas. Então, pessoal, de cara a gente percebe que isso aqui é uma função decrescente, né? É uma função decrescente. Só que aí ele quer saber aqui, ele pediu aqui na questão que o tempo necessário para que a temperatura, então ele quer saber qual é o tempo necessário para que a temperatura ela atinja menos 18 graus. Então, vamos resolver ela. Eu vou chamar a temperatura de y e eu vou chamar o tempo de x. O primeiro passo aqui é encontrar a função que vai relacionar esse gráfico, certo? A função ela é algo vai ficar assim, ó, y igual a x mais b, que é a forma geral de uma função afim. Para a gente achar o nosso coeficiente angular, a gente sabe que é só pegar y de um ponto menos o y de outro ponto, dividido por x de um ponto menos o x de outro ponto. E quem são esses pontos, né? Aí você seleciona, ó. Aqui eu já tenho um dos pontos, esse pontinho azul, que ele vai ser 0,24. E nós temos um outro ponto aqui, ó, esse pontinho verde, que ele vai ser 48 e 0. Pegando esses valores e substituindo aqui na nossa fórmula do coeficiente angular, nós vamos obter, ó, o y2, vou chamar aqui o y de um ponto, que é 24, menos o y do outro ponto, que é 0, dividido, ó, o x do primeiro ponto é 0, o x do segundo, 48. Resolvendo isso aqui, ó, 24 menos 0 dá 24, 0 menos 48 dá menos 48. Isso aqui daria para a gente simplificar tudo por 24. Ó. Simplificando isso aqui por 24, o nosso coeficiente angular ficaria 1 sobre 2. Né? 24 dividido para 24 dá 1, 48 dividido por 24 dá 2. E 1 dividido por 2, né? Dá 0,5. Ficaria negativo por conta do sinal do 48. Então, o nosso coeficiente linear é menos 0,5, certo? Substituindo aqui na nossa função, nós vamos ter que y é igual a menos 0,5x. Aí, quem é o nosso b, tá, pessoal? O nosso b, ele é 0,5 vezes x. Então, a gente vai ter que y é igual a menos 0,5x menos 0,5x. Então, a gente vai ter que y é igual a menos 0,5x menos 0,5x.
é esse valorzinho aqui, ó, que é o nosso coeficiente linear, certo? É o ponto onde a nossa função, ela toca o eixo y. Então, se ele toca aqui no valor 24, o nosso b aqui é 24. Se ele fosse positivo, é positivo. Se ele fosse negativo, seria negativo. Então, a lei de formação que representa esse gráfico é essa aqui. Só que a questão, ela pede o quê? Ó? Ele quer saber qual é o tempo quando a temperatura é menos 18. Ou seja, ele quer que a gente diga o valor de x quando o y, que é a temperatura, for igual a menos 18. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. No lugar do y, eu vou colocar menos 18 igual a menos 0,5x mais 24. Esse 24, ele está positivo. Ao passar para o lado de lá, ele passa negativo. Ó. Então, nós teríamos menos 18 menos 24 igual a menos 0,5x. Menos 18 com menos 24 daria menos 42 igual a menos 0,5x. Esse menos 0,25 ele está multiplicando, então ele passaria para lá dividindo. Então, x ficaria menos 42 dividido por menos 0,5. Fazendo essa divisão aqui, ó, 42 dividido por 0,5, nós precisaríamos igualar as casas decimais, né? Essa vírgula do 42, ela via para cá. Então, aí nós ficaríamos com 420 e a vírgula aqui vinha para cá. Dividido por 5, certo? Então, a gente ficaria com 420 dividido para 5. 42 dividido para 5 dá 8. 5 vezes 8 dá 40. Sobra 2. Baixa um 0. 20 dividido para 5 dá 4. Então, depois de efetuada a divisão, né, a gente encontrou aqui como resultado que o valor de x é igual. Menos com menos aqui dá mais, então 84 minutos. Portanto, a alternativa letra B. Certo, pessoal? Então, espero que também vocês tenham compreendido, né, essa questão que a gente já resolveu até em sala. Vamos agora para a próxima questão, capítulo 10. Capítulo 10, tá? Ele vai trazer para vocês aí, basicamente, algumas situações, problemas, né? Onde vai trabalhar o conceito de função afim. Aí ele começa com essa questão aqui da ESA. Questão da ESA, né? Que é a Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Que fala assim, ó. O valor de uma viatura militar decresce linearmente com o tempo. Se hoje ela vale $50 mil e daqui a 5 anos apenas $10 mil, qual seria o valor da viatura daqui a 3 anos? Então, pessoal, eu vou representar aqui graficamente o que é a situação ela nos diz. Ó. Então, nós vamos ter aqui um gráfico. Aí, nesse gráfico, a gente vai ter aqui uma funçãozinha que ela vai decrescendo, né? Nós vamos ter uma função decrescente. E nesse gráfico aqui, nós vamos ter no eixo Y o valor da viatura e no eixo X nós vamos ter o tempo, certo? Ele disse que inicialmente essa viatura ela vale, eu vou botar aqui, ó, valor em $1.000. Então essa viatura ela vale $50 mil. E daqui a 5 anos, ela vai valer apenas $10 mil. Então, vamos supor... Deixa eu ajeitar só esse gráfico. Então, vamos supor que passado um período aqui de 5 anos, por exemplo, o tempo aqui ele está em anos. Vamos supor que passou um período de 5 anos. Essa viatura, ela passou a custar agora $10 mil. Tá? Passou a custar 10 mil.
Qual seria o valor da viatura a cada 3 anos? 3 anos, pessoal, vai estar mais ou menos aqui, ó, vamos supor. Certo? Aí ele quer saber qual é o valor dessa viatura nesse período aqui. A gente poderia calcular a lei de formação dessa função, ou a gente pode analisar de maneira lógica, tá? Eu vou calcular aqui o coeficiente angular, só para vocês terem uma ideia. Pessoal, o coeficiente angular nada mais é do que uma análise de quanto a sua função ela vem crescendo ou decrescendo ao longo de um período. Então, como aqui a gente está falando de um valor de uma viatura ao longo do tempo, a gente vai calcular o quanto essa viatura ela está se desvalorizando a cada ano. Então, para calcular coeficiente angular, é só a gente pegar o y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Agora vamos pegar aqui os nossos pontos. Esse primeiro pontozinho aqui, que é onde a viatura, o valor inicial dela, ela vale 50 mil. Nesse pontozinho aqui, ó, onde ela vale 50 mil, o tempo é 0, que é o período atual, e o valor dela é 50 mil. Vou colocar só o 50, tá? E nesse pontozinho aqui, ó, depois de 5 anos, ou seja, passados 5 anos, ela está custando agora 10 mil, certo? Nós temos aqui os períodos de tempo, inicial e o final, e nós temos aqui de quanto ela valia e o quanto ela se desvalorizou. Calculando esse coeficiente angular, nós vamos ter, ó, o y2, 50, menos o y1, 10, dividido x2, 0, e o meu x1, 5. 50 menos 10, 40, 0 menos 5, menos 5. Ou seja, 40 dividido para menos 5, isso aqui vai dar menos 8. O que é que isso significa? Significa que a cada ano ela vai se desvalorizando 8 mil reais. Ou 8 mil dólares, né, no caso. Então, para cada intervalozinho de ano, ela vai caindo 8 mil dólares. E aí, como é que ficaria essa lei de formação? Eu vou colocar assim, ó. O valor dela, né, em função do tempo, ficaria assim, ó. O coeficiente angular é menos 8. Então, ela ficaria 8 mil menos 8 mil reais desvalorizada, né, ao longo de cada intervalo de tempo. Mais o coeficiente linear. Pessoal, o que é o coeficiente linear? É o ponto onde a nossa função ela toca o eixo y, que nesse caso aqui é 50. Então, a função que representa essa situação é essa aqui, tá? Aí, se eu quisesse saber qual seria o valor dela daqui a 3 anos, que é o que a questão quer saber, ó, qual seria o valor dela daqui a 3 anos? Era só substituir aqui o tempo por 3, ó. O valor dela daqui a 3 anos seria, ó, menos 8 vezes 3 mais os 50. Então, o valor dela daqui a 3 anos vai ser 3 vezes menos 8, dá menos 24, mais 50. 50 menos 24, então ficaria 26, né? Como a gente está falando de 1.000 dólares, né? Ficaria 26 mil dólares. Então, seria a letra B. Ah, professor, mas a gente tem uma forma mais simples de fazer? Tem. Se você percebesse, ó, que ao longo de 5 anos o valor dela despencou para 10 mil, a gente ia perceber que ela teve uma desvalorização de 40 mil. Tá assim, 40 mil, né? Num período de 5 anos. Ou seja, a cada ano ela foi se desvalorizando 8 mil. Aí, para saber o valor dela daqui a 3 anos, era só fazer 3 vezes 8 daria 24. Se ela custava 50 mil,
e se desvalorizou 24 mil, a resposta chegaria a 26 mil. Você encontraria o mesmo resultado. Tá, pessoal? Vamos aqui agora só para mais uma questão. Deixa eu só levantar esse cálculo aqui para cima. Caso vocês vão imprimir, né? Não atrapalhar a impressão. Essa próxima questão aqui, ele fala assim, ó. Uma empresa gasta R$ 2,60 para produzir a quantidade, uma unidade de um produto. Perdão. Além disso, ele possui uma despesa fixa de 8 mil, independentemente do número de unidades produzidas. Sabendo que o preço de venda de cada unidade é R$ 5,10, quantas unidades, no mínimo, a empresa deve vender para começar a obter lucro? O que é que a gente faria aqui, ó? Primeiro eu vou destacar os dados mais importantes, ó. A empresa ela gasta R$ 2,60 para produzir uma unidade do produto e ela tem uma despesa fixa de R$ 8 mil. E o preço de venda de cada unidade é R$ 5,10. Ele quer saber quantas unidades, no mínimo, a empresa deve vender para começar a obter lucro. Então, vamos entender aqui, ó. Primeiro, quando a gente fala de lucro, o lucro, pessoal, que é isso aqui, ele é dado pela a receita o que você vendeu, né? No caso aqui seria a receita menos o custo, certo? Menos o custo. Ou seja, para eu ter lucro, a minha receita, o que eu arrecadei com minhas vendas, tem que ser maior do que o que eu gastei, porque aí sim eu vou ter lucro. Aí, se a gente for analisar os dados que a questão nos deu, quem é a receita, né? Como é que ele vende esses produtos? Ó, o preço de venda é R$ 5,10, ou seja, 5,1 vezes, eu vou chamar de X o número de produtos. E quem é o custo? Quanto é que ele gasta para produzir esses produtos? A gente tem uma despesa fixa de 8 mil, mais um gasto de R$ 2,60 para cada unidade produzida. Então, essa seria a lei de formação referente à receita e essa seria a lei de formação referente ao custo. Aí ele diz quantas unidades, no mínimo, a empresa deve vender para começar a obter lucro. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu quero que o meu lucro seja zero. Eu quero saber quantas peças eu preciso vender para que o meu lucro ele seja zerado. Então, feito isso, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o zero dessa função, certo? Eu vou pegar a receita menos o custo e isso é igual ao lucro, certo? Eu quero saber qual vai ser o número de unidades do produto que eu preciso vender para que esse lucro seja zero. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó, receita menos o custo ser igual a zero, certo? Ou seja, eu não vou ter lucro, nem vou ter prejuízo, nem vou ter lucro. Eu quero saber, então, como é que vai ficar isso. Aí, quem é a nossa receita? Ó? A receita é 5,1x menos, quem é o meu custo? 8 mil, mais 2,6x. E tudo isso eu quero que seja zero, que é para saber quantas unidades eu preciso para não ter nem lucro nem prejuízo. Resolvendo essa equação no primeiro grau, a gente vai ter, ó, 5,1x. Esse menos aqui, ó, vai fazer com que tudo aqui dentro seja trocado o sinal. Aí vai ficar menos 8 mil menos 2,6x. E tudo isso igual a zero. Passando esse 8 mil para lá e resolvendo esses dois caras aqui, ó, nós vamos ter 5,1 menos 2,6, isso aqui vai dar igual a 2,5x. O 8 mil está negativo, passa positivo. Logo, 2,5 está multiplicando aqui. Ele vai passar para lá dividindo 8 mil. Então, nós vamos ter 8 mil
dividido por 2,5. Fazendo aqui a continha, ó. 8.000 dividido por 2,5. A gente sabe que basta acrescentar aqui um zero, que aí a gente pode sumir com essa vírgula aqui, ó. Então vai ficar 80.000 dividido, aqui é 25, por 25, certo? 80 dividido para 25, isso aqui dá 3. 3 vezes 25 dá 75. 80 menos 75, sobra 5. Baixa aqui o zero, fica 50. 50 dividido para 25, 2. 2 vezes 25 dá 50, isso aqui sobra 0. Esses dois zerozinhos que sobraram, a gente joga lá no resultado. Ou seja, x tem que ser igual a 3.200 peças. O que é que esse 3.200 significa? Significa que se eu vender 3.200 peças, o meu lucro aqui, ó, o meu lucro ele vai ser 0. Ou seja, eu nem vou ter prejuízo, mas também não vou lucrar. Mas a partir desse valor, ou seja, a partir de 3.201, a gente já começa a ter lucro. Então ele quer saber, no mínimo, quantas peças a pessoa deve vender para começar a obter lucro. Ela tem que vender no mínimo, então, 3.200 peças, certo? Para ela já pensar em ter lucro e não obter prejuízo. Essa questão aqui ela foi uma questão complementar que eu quis resolver para vocês, porque eu achei ela interessante. No mais, pessoal, eu vou compartilhar esse material com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que contribua nos estudos de vocês para a nossa prova. No mais, tenham um bom final de semana e bons estudos.